Olá, irmãos, amigos. Este é o quarto vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Se você não teve acesso aos demais vídeos, é interessante que você retorne no meu canal, Saulo Rodrigues da Costa, e veja lá então os outros 3 vídeos, porque esse estudo é uma sequência. E nos vídeos anteriores nós vimos algumas observações importantes a respeito da Bíblia. Talvez algum conhecimento que você ainda não tenha, ou que você queira recordar, estão lá. E seria bom, interessante você ver desde o início o primeiro vídeo. Se você já viu, vamos dar continuidade. Bom, por que nós somos cristãos? Por que existe o cristianismo? Como que o conhecimento da Bíblia chegou até nós? Qual era o plano de Deus para a minha vida? Qual era o plano de Deus para a sua vida? Nós vamos dar início então agora a esse conhecimento. Por que a palavra de Deus chegou até nós? Por que hoje eu sou um cristão? E por que todos deveriam ser cristãos, né? Tudo começou lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando Deus criou então o universo, Deus criou a terra, e Deus pôs na terra um jardim, e ali criou todas as árvores, todos os animais, e Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, conforme consta lá em Gênesis. Deus então criou o homem. E o objetivo do homem ali no jardim, ou a função do homem ali no jardim, era a de guardar o jardim e também lavrar. Esta era a função principal do homem. O Jardim do Éden era um local perfeito onde o homem tinha o prazer de viver e de estar na presença de Deus, de conversar com Deus face a face. O homem tinha o trabalho como um prazer, como um lazer, como uma atividade prazerosa. E Deus colocou diante do homem todas as frutas daquele jardim para que ele pudesse comer, com exceção de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como é bem conhecida a história, o homem, através de Eva, comeu daquela fruta, Eva comeu da fruta, deu para o homem. E então Deus estabeleceu uma pena, que seria a morte. Ele já havia falado que eles não deveriam comer da fruta daquela árvore, porque no dia que comesse, morreriam. E a morte ali era o afastamento da presença de Deus. E não há coisa pior ao homem do que o afastar-se da presença de Deus. Essa foi a pena, e Deus então estipulou a pena para o homem e seus descendentes de estar afastado da sua presença. E o homem então foi expulso do paraíso, ali foram colocados querubins para que não deixassem o homem retornar mais. E ao homem foi dado a pena também de ter que, a partir daquele momento, comer do suor do seu rosto. A mulher deveria ser submissa ao homem, e a serpente foi dado que da mulher nasceria um que lhe pisaria a cabeça. Esse um é o autor e o consumador da nossa fé. Já foi cumprida essa promessa, graças a Deus. E o homem foi expulso então do paraíso, do Jardim do Éden, não pôde mais retornar. E o homem começou a seu caminho de pecado, de imperfeição. Da primeira desobediência vieram outros e outros pecados, e o homem foi crescendo e crescendo em multidões de pecados, em formas de desagradar a Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade, quando ele viu aquele mundo
o mundo daquela forma, os homens em pecado, só transgredindo a palavra de Deus, só desagradando a Deus. Deus definiu que isso acabaria com o mundo. Ele se arrependeu de ter feito o homem e acabaria com o mundo. Mas um homem achou graça diante de Deus. Este andava com Deus, Deus, achando graça nele, resolveu dar uma outra oportunidade ao ser humano. Noé achou graça diante de Deus. Deus estabeleceu que ele fizesse uma arca e que ele salvaria a humanidade, começando novamente através de Noé e sua esposa. E dentro da arca só entrariam 8 pessoas: Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Já estava estabelecido por Deus que somente essas 8 pessoas iniciariam o povoamento novamente da terra. Assim veio o dilúvio e exterminou com todo ser vivente acima da terra. E através de Noé, a terra começou a se encher de novo e a população cresceu de novo. Mas novamente o homem continuou em pecado. O homem continuou transgredindo, desagradando a Deus. E Deus disse assim: olha, vou chamar um povo, uma nação só para mim, um povo exclusivo para mim. Porque o povo continuava em pecado. E Deus então chamou a Abrão, lá de Ur dos Caldeus, chamou Abrão e fez um concerto com ele, né? Nós vemos lá em Gênesis que Deus fez um concerto, fez um acordo com Abrão. Disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Lá no versículo 3 ele diz: olha, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nessa promessa nós fomos alcançados, porque nós fomos alcançados pela graça da morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, um descendente de Abraão. E por ele nós alcançamos essa bendita promessa. Irmãos, Abraão foi chamado, e de Abraão iniciou-se uma nação, os hebreus. Se os irmãos se lembram, lá no primeiro vídeo eu fiz uma pergunta, né? Qual que é a diferença entre os hebreus, judeus e israelitas? Ou se não há diferença? E qual que é o povo de Deus? Os hebreus, os judeus ou os israelitas? E deixei essa questão no ar. E agora eu vou começar a informar os irmãos sobre essa diferença. Bom, quando Abrão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, eles pararam em Harã, ou seja, do outro lado do rio Eufrates. E eles deveriam atravessar para a terra de Canaã, onde habitavam os cananeus. E quando os cananeus viam uma pessoa que vinha do outro lado do rio, eles chamavam aquela pessoa de hebreu. Por quê? Porque do outro lado do rio Eufrates era conhecido como a terra de Éber. Éber era o dominador daquela região. E quando Abrão atravessou aquele rio, o rio Eufrates, e chegou em Canaã, então ele foi chamado pelos cananeus de hebreu, ou seja, aquele que vem do outro lado do rio, que vem da terra de Éber.
Olha, se todos que vinham do outro lado do rio eram chamados de hebreus, por que que Abrão foi chamado de o hebreu? Porque Abraão tinha uma característica. Abraão era um filho de Deus. Abraão era um chamado de Deus. Abraão era um escolhido de Deus. E Abraão se enriqueceu muito. Abraão se tornou notório. Por isso foi conhecido como Abrão, o hebreu. Aí vem então os hebreus. Agora você já sabe, você conhece quem são os hebreus. Os hebreus são os descendentes de Abrão. Posteriormente, em Gênesis ainda nós vemos que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, justamente porque ele seria, ali no chamado dele, ele seria o pai de muitas nações. Então todos os descendentes de Abraão são hebreus. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Ele teve esse filho porque Sara, sua esposa, não podia ter filhos, e ela lhe entregou sua concubina Agar para que ele pudesse ter filho com ela e gerar assim a descendência, a promessa de Deus. E Abraão então coabitou com Agar e teve a Ismael. Então todos os ismaelitas também são hebreus, são descendentes de Abraão. E nós vamos ver que Ismael teve 12 filhos e dele surgiu várias nações e várias tribos que são o povo islâmico hoje, Vamos dizer assim, o povo que são chamados de árabes, São vários povos árabes hoje, são descendentes de Abraão, descendentes de Ismael e também são hebreus. Então, já encontramos os hebreus. Os hebreus são os descendentes de Abraão. Nasceu de Abraão, é hebreu. E aqui nós vamos encerrar esse primeiro vídeo, lembrando aos irmãos que nós ainda vamos saber quem são os israelitas e quem são os judeus. Ok, meus irmãos, esse vídeo é um pouco curto, apenas para nós darmos essa introdução de como surgiu. Deus fez o mundo, Deus fez a terra, fez os astros, lá em Gênesis 1. Deus fez o homem pecou, o homem foi expulso do paraíso. Deus, depois dessa expulsão do homem, viu que o homem continuava no seu caminho de afastamento de Deus, e Deus encontrou um homem que lhe agradava, que era a Noé. Deus fez uma promessa com Noé de que ia exterminar aquela geração e aqueles animais e toda aquela vida, e que ele deveria fazer uma arca e que ele passaria por aquele período e que ele iria iniciar novamente a povoação da terra. Então somente ele, seus filhos, sua esposa, suas noras, 8 pessoas foram então os iniciantes dessa nova terra, essa população da nova terra. E eles continuaram ainda a pecar, e Deus então resolveu estabelecer para ele uma nação exclusiva e chamou Abrão, trocando seu nome para Abraão, pai de muitas nações. E aí ele fez uma promessa de que dos seus descendentes, as famílias do mundo inteiro seriam abençoadas, e por isso nós somos abençoados. E daí veio o nome hebreu, porque ele veio da terra de Éber, do outro lado do rio Eufrates. Apenas um pequeno resumo. E nós chegamos então aos hebreus. E no próximo vídeo estaremos falando a respeito dos israelitas, como surgiram os israelitas. Deus abençoe a todos. Se você achou interessante o vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito nesse canal, compartilhe nesse canal. Saulo Rodrigues da Costa. O objetivo desse canal é levar o conhecimento da palavra de Deus dentro daquilo que Deus tem proposto ao nosso coração. E eu me alegro muito com a sua visita. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas,
tem uma mãozinha com o dedinho dando um joia, é um like, né? Aperta isso aí, dá um like, fala que gostou do vídeo, se você gostou. Se não, não tem problema, pode dar um dislike também, porque é pra gente mudar o nosso raciocínio, a nossa forma de falar. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.